O cenário do programa de hoje está super especial. Pela primeira vez, uma equipe de TV tem acesso ao ateliê do artista plástico Paulo Miranda para gravar entrevista. E é uma honra para o programa Movimento da TV Câmara. Então vamos passear por esse ambiente inspirador e saber mais nesse episódio de uma série com o artista plástico Paulo Miranda. É a primeira vez que o artista plástico Paulo Miranda abre seu ateliê para receber uma equipe de TV. E nós da TV Câmara, toda a equipe, te agradece imensamente por essa oportunidade, viu, Paulo? E nós já vimos aqui que tem todo o seu instrumental. Tem as tintas, seus pincéis, tem várias obras e vários tipos de material que você utiliza, né? Quais são os principais que você usa para compor sua obra? O principal é o pigmento natural e o papel. E a lona, né, de suporte. Teve uma fase que eu trabalhava só com o papel como suporte, mas a partir de 93 eu comecei a utilizar a lona por conta desse desgaste que eu faço na pintura e o papel não estava resistindo, o suporte não resistia, ele deteriorava muito. Aí eu passei para a lona e a colagem de papel. Então os principais materiais é o pigmento, o papel e a lona. Esse aqui é a lona, né? Isso é uma esse lona, trabalho, esse grande painel. Isso. É uma lona que retrata isso aqui, é uma paisagem aqui da região, retrata uma queimada da cana na época, tinha sido queimada e tal, então ele depois é lógico que ele abstrai um pouco na composição geral, mas ela referência a uma queimada aqui da região. E aqui tem o pigmento natural, tem muita colagem, né, muita costura, tem linhas costuradas também no meio, de fios, né. Então você foi pintando por partes e depois costurou? Não, ele é na verdade são várias lonas costuradas que eu fui pintando tudo junto, né. Eu primeiro montei o trabalho, a peça, né, a lona, e aí comecei a trabalhar. Ele tem várias camadas por baixo, você está vendo que tem uns escritos que era da rodovia, tem setas e tudo mais, aí eu junto todas essas informações e vou construindo o trabalho. Depois o pigmento vem por cima, a terra, não sei o que, ele vai sumindo algumas coisas, mas em algum momento aí está escrito Uberaba, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a dimensão dele, Paulo? Ele tem 5,40 metros mais ou menos por uns 3 metros de altura. 2,80, 3. E durante o período que você estava pintando, como que ele estava para você conseguir alcançar? No chão. Eu abro, né, o espaço e trabalho com ele no chão. Às vezes junto as mesas que eu tenho e estico ele na mesa e trabalho. Depois eu levo para a parede em algum momento, e no caso desse eu levei aqui para a parede e fiz alguns trabalhos ainda em cima. Trabalhei nele na vertical assim também. Durante quanto tempo foi isso? Esse trabalho deve ter começado em 2012, mais ou menos, e acabou em 2017, mais ou menos. Porque você voltava nele? Voltava nele. Não é contínuo, né? Não é contínuo. Trabalho grande assim, às vezes primeiro que você tem outras coisas, porque é um trabalho que toma muito tempo, né, pela dimensão. Então, às vezes você enrola, deixa ele enrolado um tempo e faz outras coisas, depois volta nele. Né? E, enfim, era um trabalho assim que ele não tinha pressa de acabar também, porque não era para uma determinada exposição, não era nada disso. Então ele foi ficando, então ele demorou aí uns 4 anos aí para chegar no que está hoje, né? Está acabado. Está acabado, está acabado. Você tá se pronto. autodefine como um artista de experimentação. Isso tem a ver com as pesquisas de pigmentos ou de formato também? Eu acho que de tudo, de pigmentos, porque eu sempre que viajo tento trazer algumas coisas dos locais, né, de terras, para ver o que é, como comporta no pigmento, que nem toda terra dá um bom pigmento, né? Não, espera aí. Você traz um pouquinho de terra de onde você vai? Normalmente. Quando eu consigo, eu trago. E quando eu vejo que tem também uma terra ou alguma coisa que é interessante, uma cor interessante e tudo mais. Esse branco aqui de cima, por exemplo, eu peguei aqui mesmo, Rua Espanha. Eram umas pedras, umas coisas que estavam jogadas lá. Não sei se é uma pedra sabão, o que era aquilo. Eu acho que eles escavaram, estavam fazendo a coisa e tiraram uma rocha, um pedaço lá.
e que era branca, né? Eu peguei os pedaços, vim, triturei e fiz o pigmento branco. Você vê que ele não é uma tinta que cobre, né? Ele é um pigmento, ele tem uma transparência, e isso é que eu busco, uma tinta que tem também vai do jeito que você prepara ela. Se você triturar muito, ela fecha mais. Se você deixar ela mais granulado, o pigmento, ela abre mais para outra transparência, para outras coisas que estão embaixo. Então eu pego essas coisas e trago para o ateliê. E às vezes fica aí encostado durante muito tempo. Aí uma hora eu vou preparar ela, né? E aí faço os pigmentos. Então eu acho que na base da experimentação mesmo. Você vai fazendo, vai vendo o resultado, vai buscando outro resultado. Isso, às vezes eu vejo se essa terra dá um bom pigmento, então aí às vezes eu volto no local e pego mais, né? Às vezes ela não dá e eu uso ela mais junto com outros pigmentos, que aí ela tem a textura também, né, do trabalho que ajuda, então vou fazendo essa experimentação toda, né? E todas as suas obras têm essa questão terrosa? Ela é permanente em tudo que você compõe? Tem, eu acho que tem, né? Pelo próprio material, né? Eu acho que acaba caindo nisso. Mas, então são as cores que eu trabalho mais, né? Um amarelo, um laranja, um preto, uma coisa assim, né? Então acho que sempre tem essa questão da terra, sabe? Então... De um modo geral, Paulo, o artista passa por fases, você próprio já falou. Você começou lá em 1980 com o preto e branco, depois vem aí passeando por outras cores. Hoje, qual é a fase do Paulo Miranda? Eu acho hoje, no momento, eu estou trabalhando pro livro que vai ser editado na Itália, né? Então eu estou mais no tom vermelho e nesse caso desses trabalhos também, eu acrescentei agora o bastão a óleo, porque eu precisava de cores, né? Tem aqui? Tem, esses bastões assim a óleo, tá vendo? Esse é um bastão a óleo que você compra, né, tal. Então algumas coisas eu faço com eles, né? Com pastel e tudo mais, porque eu preciso de giz de cera, porque eu preciso de tons que eu não consigo fácil, né? Preciso de tempo para pesquisar, às vezes você não encontra a terra que você precisa no tom vermelho que você precisa. Então eu lancei mão dos bastões também a óleo, que aí eu consigo uma gama maior de cores, porque eu estou lidando com a questão de pôr do sol, né? de nascer do sol, da paisagem em si. Então são coisas muito específicas, né? Eu estou trabalhando especificamente para uma coisa, né? Para um livro. Então aí nesse caso eu lancei mão desses bastões, que também faz parte dessa questão de experimentação. Eu gosto sempre de vez em quando incluir umas outras coisas, sabe, no trabalho. Por isso que vira uma técnica mista, que eu falo que é um trabalho construído em técnica mista. Então ele funciona dessa forma. Em técnica mista, né? Mista. E tem uma técnica mística aí também? Mística eu acho que tem, algumas coisas tem sim, mas eu trabalho sempre na técnica mista. A técnica mística eu acho que vai do ambiente do ateliê, por isso que às vezes eu não abro, a gente não gosta, não é que não gosta, não dá para você abrir o ateliê, aonde você trabalha em si, para as pessoas entrarem, porque são lugares que você precisa de isolamento, você é um lugar que você já se isola um pouco. Então ele tem que ter, o ateliê tem que ter essa aura, essa vibração, entendeu? Com o trabalho que você está fazendo. E então não dá, é sempre um espaço reservado. Diferentemente da cerâmica, como nós já falamos, a pintura ela exige um isolamento, sabe? Ela exige mais solidão. Eu consigo trabalhar mais na solidão, por exemplo, sozinho, né? Então eu trabalho muito com música, então eu ponho música às vezes alta mesmo, para não ouvir nada que está para fora. Então você pode bater no portão que eu não vou atender. Só ouvir o que está dentro. Só ouvir o que está dentro. Às vezes nem sei que música que está tocando, sabe? Mas ela está tocando ali, que é uma forma de você se isolar, se abstrair dessas outras coisas que acontecem ao seu redor, para que você concentre no que você está fazendo aqui, né? Então o artista é meio solitário. Eu acho que o artista é solitário. Eu gosto de ser solitário nesse sentido, né? Falando do entardecer e do nascer do sol, é essa coleção aqui, Paulo? Essas daí são essas, tem, algumas estão aqui, né? E tem outras que já estão enroladas, são trabalhos maiores, de 2,80 m, são umas lonas maiores, né? Que retrata a paisagem também.
mais sobre o pôr do sol. Eu procuro fazer eu parto da paisagem real que eu tirei, que eu fotografei, e são lugares. Daí, né, vem o realismo reais da sua obra? Isso, e aí eu tento transformar isso dar uma não é uma simplificada, dar uma abstraída nisso, para que a pintura também sobressaia, né? Entendi. Tem o conceito estético da própria pintura. Isso, não só aquela paisagem, né? Eu não quero ser realista na paisagem, né? Eu quero que ela tenha a essência daquela paisagem, mas que ela lide com a questão da pintura também, né? É essa essência que os italianos vão conhecer, então. Vão conhecer, tem esses daí, tem alguns outros. Então eu lido com vários momentos, né? Momentos assim do entardecer, por exemplo, que está mais no azul, uma coisa assim, entendeu? Eu vou fazendo todos esses momentos de tempo da paisagem, né? E que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, é retratar uma paisagem e pintar essa paisagem em vários momentos, sabe? De manhã, de tarde, de noite, para você ver ela de uma forma diferente, né? Eu tenho uma série de trabalhos que chama Escavações Parietais, que ela é a mesma paisagem, é a mesma, todos os quadros são, sei lá, 35 quadros, eu acho, não me lembro agora, mas todas elas é a mesma paisagem, só que trabalhado em momentos diferentes. E aí eu horários diferentes, e aí eu trago para o ateliê e aí acrescento a questão de momentos diferentes meu no ateliê. Então é aquela paisagem repetida, que vira 35 paisagens, né? Totalmente a partir diferente. De uma você consegue... várias outras, Então mostra essa sequência de luz, né? Como que uma paisagem, o mesmo local, ela vai mudando conforme a luz vai batendo nela, né? Vai incidindo na paisagem, ela vai transformando. O quadro maior que você já pintou é de qual tamanho? Eu acho que o maior individualmente, assim, eu acho que é um de 1,45 m por 7,80 m. Por encomenda? Não. Ou espontâneo? Não, espontâneo. Foi da exposição de 2016 em Belo Horizonte, da Imersão e Fúria, né? Da exposição Imersão e Fúria. Essa eu acho que foi o maior que eu fiz. Tem aquele outro que a gente fez também de 6 metros, mas que era um papel, é mais anterior ainda, mas esse eu acho que é o maior. Né? Ô Paulo, como que você foi descobrindo aí, além da experiência que você faz, mas claro que vem uma intuição inicial de falar, eu vou sair do padrão, do convencional da maioria dos artistas plásticos que busca as tintas e o pincel? Eu não sei, eu acho que é a vivência de infância, eu acho que interferiu muito, porque eu sempre gostei de mexer com a terra, né? A terra, depois que eu descobri a cola branca, que eu fui para a cidade e descobri a cola branca, então aí eu descobri como é que eu fixava essa terra, porque às vezes caía e tal, né? Eu fazia quando era menino, fazia umas coisas e depois com o tempo ela caía e tal. Aí eu descobri a cola branca, então eu acho que é um pouco dessa vivência, eu acho que os materiais que você vai elegendo são coisas que têm a ver com você, né? Por exemplo, eu adoro o cheiro do papel, sabe? Eu adoro o cheiro do livro, do catálogo novo, sabe? Da resma de papel, quando eu compro, às vezes eu fico cheirando aquilo, porque dá um cheiro gostoso. E como que o cheiro chega até a sua pintura? Então, eu acho que são delírios, assim, né? São coisas que vai ficando na tua mente, cheiro, por exemplo, cheiro da infância, né? Cheiro da terra molhada, por exemplo, que você tinha na infância. Então, às vezes, eu trituro o pigmento, aí eu coloco a água daquele cheiro da terra. Então, acho que tudo isso são memórias afetivas suas. Eu acho que o material que você vai elegendo são coisas que têm a ver com você, né? Eu gostava muito de desenhar quando era menino, então eu sempre lidava com papel. Eu fiz uma série de trabalhos em 89 de papel de lixo, catado no lixo. Eu catava muito papel jogado fora. Mas o que tipo de papel? Papel jornal? Papelão? Tudo que você puder imaginar. Tudo que eu encontrava jogado na rua. Em Belo Horizonte eu participei de um festival de inverno que eu fazia uma aula de desenho 2, chamava Desenho 2 com o Orlando Castanho. O Orlando Castanho é um grande pintor mineiro, de Minas de Belo Horizonte,
que morou um tempo na Alemanha, lidou muito com a questão do papel, sabe, também. Então eu estava fazendo uma oficina com ele lá. E na época, em 89, quando eu passei um mês em Belo Horizonte fazendo isso, e eu não tinha muita grana para comprar papel, todo um mês inteiro comprando papel, porque eu produzo muito, então tinha que ter muito papel. Aí eu estava andando na coisa, eu produzi uma série lá só com papel de rua, que eu encontrava na rua. Eu saía na rua, quando eu saía da oficina e ia para o alojamento, eu ia catando papel, catando coisa, no outro dia eu levava isso para coisa. E aí produzia com isso. Paulo, então, isso aí é que a gente pode chamar de arte sustentável? Não sei, talvez. Talvez, nesse sentido sim, né? Porque é engraçado que nessa época em Belo Horizonte, a empresa de coleta de lixo estava fazendo greve. Então as ruas estavam lotadas de coisa. Então todos aqueles papéis que as empresas, as indústrias jogavam fora, estavam na rua, sabe? E eu achava papel demais. E eram umas coisas tão bonitas que eu falava, gente, dá para fazer coisa com isso, eu vou levar e vou trabalhar nisso. Então eu desenvolvi uma série enorme com esses papéis, sabe? E a conservação do trabalho feito em papel, ela é diferente? Aí quando você passa para a parte de conservação, por exemplo, eu trabalho, o suporte do meu trabalho é um canson, né? Quando você vai pensar uma obra já mais, deixar um pouco a experimentação, porque aí você já fez aquela experimentação e sabe do comportamento do material, aí você vai produzir um trabalho, aí você tem que começar a pensar nesse sentido, né? Por exemplo, você incluir no pigmento um antimofo, né? Um produto que de mercado, que tem no mercado para não dar mofo, para evitar mofo, evitar a deteriorização do pigmento, aí você começa a acrescentar umas coisas assim, né? Para que isso dê mais durabilidade. É lógico que você não tem a noção, você não consegue ter a noção do tempo que isso vai durar. Eu tenho trabalhos aí de 35 anos que está lá do mesmo jeito, guardado, exatamente como foi feito, né? Não perdeu a cor, não perdeu nada. Mas você não sabe, porque o papel, principalmente, ele depende muito da conservação. Por exemplo, a parede que ele vai ficar na casa, a umidade, se ele pega umidade ou não, né, onde ele vai ficar. Se ali tem uma variação de temperatura muito grande, por exemplo, de manhã é muito frio, à tarde é muito quente. Então, isso tudo vai interferir no trabalho. Não só no papel, mas na pintura também. Então, isso é importante, até você analisar e procurar uma orientação, né, técnica, Sim. que às vezes compra uma obra de arte Sim, que tem um valor ali agregado, além da obra, tem o que foi investido, e saber onde vai colocar, né, para ela durar mais tempo. Onde vai colocar, como que você faz para ela durar mais tempo, se é interessante você botar uma moldura ou não, colocá-la dentro de um vidro ou não, entendeu? Como é que você faz isso? Tudo isso é interessante a pessoa pesquisar, porque isso vai do local que ela vai colocar. Então tem pessoas que falam assim, eu vou levar esse trabalho, mas é para pôr na varanda. Aí eu já falo, melhor você não levar, procura outra coisa, né, porque você vai acabar perdendo, né, o trabalho. A exposição que vai ter, né? Então você vai acabar perdendo o trabalho. A gente já orienta para algumas coisas assim. Mas a pessoa tem que, né, dar uma pesquisada nisso. Os alemães normalmente gostam muito do papel. Mesmo dando bolor, eles não importa, eles gostam do papel, da obra sobre papel. Porque tem uma tradição dos alemães, né, trabalhar sobre isso. O expressionismo alemão trabalhava muito sobre papel, essas coisas assim. Né? Tanto que o Orlando Castanho, que eu citei, que morou um tempo na Alemanha, então ele gostava muito do papel. Agora, o Brasil já não, né? O Brasil gosta da pintura a óleo, sabe? Já é uma tradição, né, em cima disso. Então, quando a pessoa compra um papel, você já orienta, né? Para que ela saiba, esse é sobre papel, né? Quais são os seus mestres dentro da artes plásticas? Eu tenho vários, sabe? Assim, várias referências, né? Eu acho dos que eu tive aulas, meus mestres foram os três, eu acho, principais. Foi o Franz Krasber, né, que eu fui aluno dele. E, diga-se de passagem, considerado, ganhei o prêmio na oficina dele como melhor aluno, como melhor trabalho. Então, recebi o prêmio na mão dele, né, que foi considerado o melhor trabalho desenvolvido. Então, eu tenho o Krasber por conta do pigmento, né, que ele me ensinou muita coisa. Eu já sabia algumas coisas, mas ele me deu Ele não é um professor de pegar e falar, esse é assim, assim, assado. Ele é um cara que vai te indicando e você vai correndo atrás dele, porque ele vai te indicar algumas coisas e você vai pegando. E às vezes eu duvidava dele, ele me chamava a atenção, falava, rapaz, pega o que eu estou te falando, né?
Não discute não, sabe? E realmente, porque eu falava para ele, você gosta de preto? Eu falei, gosto de preto. Então ele já ia guardando aquilo. Aí quando ele encontrava um preto na montanha lá, ele falava, pega esse aqui para você. Esse é o preto que você procurou. Aí eu falava, Crash, mas esse não é preto, porque não parecia ser preto, né? O Orlando Castanho e o Hélio Siqueira, porque o Hélio Siqueira é o, vamos dizer assim, a vida do artista, né? Como é que você vive, né? Como artista. O Orlando, porque ele mexe com papel e te dava uma liberdade muito grande, né? De trabalho. Você pode fazer tudo, sabe? Não se acanhe de fazer o que você quer. Pode fazer tudo. Seja um explorador. Faça o que você quiser. Ele tem essa liberdade, né? Você se deparou com uma novidade também, que você tem uma pintura, que agora nessa viagem sua para a Europa, era uma pintura que tinha a ver com um artista famoso. Conta isso aí para nós também. Se fala... Da torre. Da torre do Hércules? Não, é que eu retratei para a exposição, que inclusive é o convite, a torre de Hércules, que é em Coruna, La Coruna. E aí eu, olhando as coisas, não me lembro aonde é que eu estava olhando, o que eu estava olhando, se era um Instagram, o que era, e me deparei com a Torre de Hércules pintada. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, mas quem que é esse artista que pintou a Torre de Hércules? Exatamente a Torre de Hércules que eu pintei do mesmo jeito. E que tinha alguma coisa, uma semelhança, sabe? Aí eu fui ver, um quadro do Picasso, pintando a Torre de Hércules, quase que exatamente a mesma posição que eu fiz, e que tinha muito a ver com aquilo que eu tinha feito, sabe? Então eu achei muito interessante a ideia, né, daquela torre ter sido pintada pelo Coisa há não sei quanto tempo atrás, né? E que é uma maravilha a pintura dele, mas a minha também é boa. Eu acho também a minha boa. Mas a dele é uma maravilha, um quadro maravilhoso que eu... Você que já assistiu aí os anteriores, quero te avisar que tem próximo também, viu? Com Paulo Miranda, continua acompanhando a nossa programação.